Olha, pensa comigo. Chegar na melhor idade, tranquilo, sem ter que se preocupar com boleto, é o sonho de todo mundo, né? Curtir a vida depois de tanto trabalho. Mas e se essa base, esse plano que a gente acha que está garantido, for na verdade bem mais frágil do que parece? Pois é, essa é a grande questão, o ponto central de toda essa nossa conversa aqui. Será que a aposentadoria é um sonho garantido ou, na verdade, um risco que muita gente está correndo sem saber? Colocar todas as fichas no sistema atual talvez não seja a aposta mais segura. E para entender o porquê, a gente precisa olhar para os fatos, sem rodeios. Bom, para entender essa ameaça, a gente tem que voltar no tempo. A raiz do problema está lá na fundação do nosso sistema de previdência. A ideia, olha, era ótima, cheia de boas intenções, mas tinha uma falha de projeto ali, sabe? Uma falha bem fundamental. Então, vamos lá. Anos 50. O presidente era o Juscelino Kubitschek e ele precisava de grana, muita grana para tocar aqueles projetos gigantescos dele. E aí veio a sacada, criar um fundo de previdência. A promessa era música para os ouvidos de qualquer um. Olha, você contribui um pouquinho agora e lá na frente a gente garante sua aposentadoria. Deu super certo, foi um sucesso. Só que o modelo, o jeito que ele foi montado, tinha um ponto cego. Um grande ponto cego. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o problema. O sistema foi desenhado da seguinte forma: o dinheiro de quem está na ativa hoje, trabalhando e contribuindo, não vai para uma poupança sua. Não, ele vai direto para o bolso de quem já está aposentado. É um fluxo contínuo. Isso aí tem um nome e parece muito com o esquema Ponzi. E qual a regra número 1 de um sistema assim? Ele só para de pé se tiver sempre mais gente nova entrando do que gente saindo. A base da pirâmide precisa crescer sem parar. E por um bom tempo até que cresceu. Só que aí, essa estrutura perfeita no papel deu de cara com um adversário que ninguém consegue vencer: a matemática, a demografia. Aquilo que funcionava super bem lá atrás, hoje virou uma bomba relógio. E ela está fazendo tic-tac no colo de todo mundo. Para a gente ter uma ideia, lá nos anos 50, a conta fechava com uma tranquilidade. Para cada aposentado recebendo o benefício, sabe quantos trabalhadores tinham na ativa pagando a conta? 60. 60 pessoas para bancar uma. Era uma base de sustentação assim gigantesca. Agora, vamos dar um salto no tempo. Corta para hoje. Essa proporção, ela simplesmente despencou. Hoje, para cada aposentado, a gente tem só 1,2 trabalhadores contribuindo. É isso mesmo, pouco mais de uma pessoa para bancar o benefício de outra. Fica claro que o peso ficou insustentável. A conta, gente, a conta não fecha mais. E olha, se o problema demográfico já não fosse o suficiente, tem outro inimigo nessa história. O inimigo silencioso que vai comendo o dinheiro pelas beiradas: a inflação. A gente está falando de um país que já viu inflação de 82% em um único mês. Mesmo hoje, que a coisa está mais controlada, o fato é um só: dinheiro parado perde valor. É como deixar um sorvete fora da geladeira, ele vai derreter. É um empobrecimento em câmera lenta. E essa análise não é achismo, não. Especialistas como o economista José Márcio Camargo batem nessa tecla. Ele resumiu nosso dilema perfeitamente. O sistema brasileiro é um dos mais generosos do mundo, só que ao mesmo tempo um dos mais insustentáveis. Ou seja, depender só disso não é ter uma estratégia. É, na verdade, correr um risco enorme. Ok, o cenário parece bem complicado, eu sei. Mas a ideia aqui não é entrar em pânico. Pelo contrário, a solução é agir. É entender que a segurança financeira lá na frente precisa ser uma construção nossa, individual. E a boa notícia é que existe uma ferramenta para isso. Uma ferramenta com um poder que é impressionante. O nome dessa ferramenta? Juros compostos. Tem gente que fala que é a 8ª maravilha do mundo. E sabe por quê? Pensa numa bola de neve rolando montanha abaixo. Começa pequena, mas vai acumulando mais neve e fica gigante. É exatamente isso. O seu dinheiro rende, e aí os rendimentos rendem também. É juro em cima de juro. É uma mágica que cria um crescimento exponencial. E o ingrediente secreto para essa mágica acontecer? Tempo. E para entender o poder do tempo, olha só essa comparação. Pensa numa pessoa que começa a investir aos 76 anos. Ela coloca R$ 50 mil e em 10 anos chega a 146 mil. Ok, é um bom resultado, né? Agora, se liga nisso. Um adolescente de 14 anos começa a investir só R$ 100 por mês. R$ 100. Quando essa pessoa chegar aos mesmos 76 anos, sabe quanto ela vai ter? 8.700.000 reais. É surreal. A grande diferença aqui não foi a grana investida, foi o tempo que a bola de neve teve para rolar.
Tá, mas e na prática, como isso funciona? Vamos fazer uma simulação? Um verso. Pega a contribuição mínima do INSS, R$ 105,90 por mês, durante 35 anos. O resultado? Uma aposentadoria de um salário mínimo, hoje R$ 1.412. Agora, e se esse mesmo valor fosse investido todo mês em fundos imobiliários? A renda mensal passiva seria de R$ 1.876. E o mais importante, com o patrimônio de R$ 268 mil no bolso, que é da pessoa, não some. Fica bem claro, né? As vantagens de construir a própria aposentadoria são gigantescas. Primeiro, o controle é total. O dinheiro é seu. Segundo, o potencial de retorno é muito, muito maior. Terceiro, flexibilidade. Precisa usar o dinheiro para uma emergência? Pode usar. E o ponto crucial, a capacidade de deixar um legado. O patrimônio construído fica para a família, algo que simplesmente não acontece com o INSS. Beleza, já entendemos o porquê de fazer isso. Agora vem a parte mais importante, o como. Como é que a gente constrói essa aposentadoria? E pode ficar tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas exige 2 coisinhas, um plano e disciplina. Então, vamos lá, um passo a passo bem prático. Primeiro, comece. Agora, o quanto antes. Lembra da bola de neve? Ela precisa de tempo. Segundo, tenha metas claras. A gente precisa saber para onde está indo. Terceiro, estude, invista em educação financeira. Conhecimento é poder para tomar decisões melhores. Quarto, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificar é a regra de ouro para diminuir riscos. E o quinto, que talvez seja o mais importante de todos, seja consistente. Pingar todo mês é muito mais poderoso do que tentar encher o balde de uma vez só. E com isso, a gente chega na reflexão final. O futuro financeiro não é loteria, não é sorte, é decisão, é construção. Os números, os fatos, eles mostram que entregar esse futuro de mão beijada para um sistema que já está no limite é muito arriscado. A segurança de verdade vem da gente, de construir ativamente o nosso próprio caminho. Então a pergunta que fica no ar é essa: o futuro financeiro de cada um está sendo construído tijolo por tijolo ou está sendo deixado ao acaso para ver no que vai dar?